Boa tarde, entrevista. Hoje nós vamos conversar nos dois primeiros blocos do programa. O assunto, claro, vai ser sobre segurança pública, mas eu acho que dá para a gente dar uma extrapolada e conversar sobre a gestão pública de uma maneira geral, né? Porque essa ideia de nós termos um cargo único na Polícia Civil é algo tão polêmico e de tempos em tempos precisa se renovar a cada nova legislatura na Câmara Federal e também no Senado. É preciso explicar novamente isso. E eu conversei com o Itamir e conversei com o Fábio. Um é do Sindicato dos Policiais Civis e o outro da Confederação. A impressão que dá é que vou usar um termo irônico, né? A bancada da bala, né? Os parlamentares que têm a segurança pública como um ponto importante do mandato, não é avessa a ideia. Então, agora, que ideia é essa? Essa ideia de nós termos uma espécie de unificação? Isso resolve o problema? Isso traz mais eficácia para a ação do policial? Qual é o impacto na rotina ali no dia a dia? E a remuneração? Vai só impactar digamos ali, nos protocolos, na rotina? E no dinheiro, na remuneração do servidor? Vai impactar? Impactar para mais, né? Claro. Vai ou não vai? Então eu não tenho resposta para nada disso. Eu só sei que é polêmico. No Congresso Nacional tem vários projetos. Agora, me parece que projetos que tentam mudar a estrutura da segurança pública. O que mais eu já ouvi falar, inclusive tem livros a respeito, sobre a desmilitarização. Perceba, não é desarmamento dos policiais. A gente tem uma ideia de falar isso, né? Quando fala de desmilitarização, pronto, vai tirar todas as armas dos policiais. Não tem nada a ver. Mas essa é uma ideia que está posta lá. Agora, junto com essa, tem essa do cargo único na Polícia Civil. Que bicho é esse? Temos várias dúvidas e vamos tirar daqui a pouquinho. Peço a sua ajuda, coloque o seu nome, coloque a sua cidade, o seu bairro. É importante você dar identidade à sua participação. Eu preciso dela porque ela qualifica a produção de conteúdo aqui do Gazeta Entrevista, tá bom? Antes disso, eu tenho um recado. Que tipo de passageiro você é? Aquele que pede corrida no aplicativo para chegar mais rápido ou aquele que preza pelo conforto? A boa notícia aqui é que a InDrive é boa para os dois. Com o InDrive, você coloca o endereço e sugere quanto quer pagar pela viagem. E sabe a melhor parte? Sem tarifa dinâmica para aumentar o preço de uma hora para outra. É tudo combinado entre você e o motorista. Você dá o seu preço, ele aceita ou sugere outro e rapidinho vocês chegam num acordo que é bom para os dois. Com o InDrive, eu tenho certeza de que vou economizar. Inclusive, eu vou usar para ir embora do estúdio hoje. Pede um InDrive, você vai sentir a diferença no bolso. O aplicativo InDriver não é um serviço de táxi. O valor da tarifa mínima pode variar de acordo com a região do Brasil. A InDrive não é responsável pelo valor final da corrida, sendo este negociado diretamente com o motorista. Para mais informações, acesse indrive.com/pt. Está aí na tela? Coloca na tela lá. Muito bem. Aperta o piloto aí. Bom, vamos lá. Vamos conversar sobre segurança pública. Acho que estamos num momento muito importante para falar sobre segurança pública, já que amanhã é um dia, digamos assim, incomum, porque teremos a presença de 2 ministros de Estado na região de fronteira, ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o ministro da Defesa, José Múcio, estarão em Brasileia, numa agenda articulada pelo senador Sérgio Petecão. É uma agenda que pretende discutir um seminário, um encontro que vai debater a segurança nas fronteiras brasileiras.
pegando, amanhã especificamente, o que está em discussão é a segurança nas fronteiras no que eles chamam de Arco Norte. Vem lá do Amapá até Acre, até o Acre, exatamente. Rondônia já faz parte de outro arco, não é? É a maior região de fronteira essa que nós estamos por aqui. Então amanhã é esse o ponto de agenda. Então me parece que discutir segurança pública, nós vamos estar bem quando fazemos isso hoje aqui no Gazeta Entrevista, que eu tenho aqui mais próximo de mim o Fábio Silva, que é presidente em exercício do Sindicato dos Policiais Civis, e mais adiante, Itamir Lima, vice-presidente da Confederação Nacional dos Policiais Civis. Bom, Fábio, boa tarde, seja bem-vindo, Itamir também. Queria saber o seguinte, não podem bater pau ímpar, o que é esse projeto, eu vou, para não ler errado, projeto de lei do Cargo Único da Polícia Civil? Como é que nós poderíamos explicar isso para os nossos telespectadores? Bora lá, só fazer uma referência do que você disse antes, tá, com relação à fronteira, né? Se Exato. me permite. Pois não. Não só o maior, mas o menos desguarnecido do Brasil, né? Do ponto de o vista, menos guarnecido, né? Exatamente, o menos guarnecido, né? Porque tem muita área verde, né? Muito acesso por água, muito fronteira molhada aí, sem ninguém por perto. Exatamente, inclusive acho que é uma discussão que a gente já tem buscado amadurecer junto ao Simpol, né? Que é o adicional de fronteira para quem serve nas fronteiras. Você tem municípios na ponta, como Assis Brasil, com quantidade ínfima de policiais. São municípios ali que vai ser visitado pelos ministros, que tem fronteira com países que têm instabilidade sociopolítica, que tem a cocaína como um produto de transação lá, e que obviamente foi o que abriu o corredor para a entrada de facções criminosas aqui. O interesse do Acre, né, pelas facções criminosas não é nada, são suas fronteiras, né? Então acho que é um tema bastante pertinente. Que bom que terão ministros aqui, quem sabe a nossa gestão também possa olhar com mais carinho para quem atua nas fronteiras. Já que você falou, deixa eu só colocar uma situação. Eu não sei você, eu sou um entusiasta daquela rapaziada do GEFRON. Eu acho que aqueles meninos, e a Polícia Civil contribui bastante com o GEFRON. Sim. São várias instituições, inclusive a Polícia Civil, ou sobretudo a Polícia Civil, né? Eu, sinceramente, se eu fosse assessor do senador Sérgio Petecão, eu colocaria no mandato do Sérgio Petecão, já que foi ele que articulou, colocaria esse ponto na mesa de negociação. Vamos fortalecer o GEFRON. Sim, que sim. tem dado respostas, tudo bem que pode ser resposta no campo tático, não no estratégico, mas Com certeza. Importante. Imagina se tem, né, financiamento, estrutura, condições Pois de trabalho, exatamente. valorização de quem está lá, vai melhorar muito mais, com certeza. Nosso ponto de pauta. Vamos lá. Vamos lá. O que é esse cargo único? Primeiro dizer que a gente já vem, como você falou no começo, a gente já vem discutindo isso já há algum tempo, né? Amadureceu de 2016 para 2017, quanto a nível nacional. Nós trouxemos a lei orgânica para um debate do que nós queríamos como profissionais. Trabalhamos a carreira única e o cargo único. No processo negocial, junto ao Ministério da Justiça e outras carreiras, né, outros cargos da Polícia Civil, como de delegados, a gente trouxe essa discussão, mas tivemos que tirar a carreira única por uma série de fatores, mas para avançar no processo negocial. Essa discussão foi trazida para a nossa base, assim como para a base de outros estados, para amadurecer, né, para que até aqueles que vão ser impactados diretamente nas suas funções compreendam o que de fato vai acontecer. Então, basicamente nós temos hoje, a Constituição ela definiu a atribuição constitucional da Polícia Civil, que é levar a efeito a materialidade, né, descobrir crimes, né, levar os ilícitos penais para que possam ser punidos devidamente, com conteúdo probatório, enfim. Mas a União ela pecou em organizar a Polícia Civil. Ela nunca teve uma lei que dissesse como que as polícias civis nos estados precisam trabalhar. Ou seja, a gente não tem uma espinha dorsal, uma lei matriz. Se você for falar da Polícia Militar, a própria estrutura de carreira, soldado, o sargento, você conhece no Brasil inteiro. Quando você vai para a Polícia Civil, é totalmente um arranjo. Você não tem esse ordenamento. Não existe, inclusive no que se refere às atribuições, como que funciona, quais são as estruturas mínimas, não existe. Então essa fragilidade que a União permitiu fazer fez com que 27 unidades federativas tivessem cada uma a sua lei. E cada lei falando coisas diferentes. Nós no Acre já tivemos 10 cargos dentro da Polícia Civil, hoje diminuiu. Lá em São Paulo chegou a ter 16 cargos. Inclusive lá em São Paulo tem um atendente de necrotério, fotógrafo policial. Então criou-se uma estrutura
onde você tem ineficiência do ponto de vista da execução das funções. E aí a gente buscou, com o cargo único, deixar mais claro, um espinho dorsal onde a lei matriz, a lei federal, diga como que os estados têm que funcionar, quais são os cargos que funcionam, que no caso nosso seria, mantém-se o cargo de delegado, porque não está de carreira única, o cargo do perito, e o oficial investigador de polícia, que seria o quê? Aqui no Acre, trazendo para a nossa realidade. O agente, o escrivão, o papiloscopista, o auxiliar de necrópsia. Mas você não compraria uma briga? Eu quero aqui tentar entender. Porque passa uma impressão de que todo mundo faz tudo toda hora e em todo lugar. Não é essa a ideia, né? A ideia é que você tenha a possibilidade de qualificar pessoas, dependendo da necessidade da instituição, para que você possa operacionalizar de uma maneira mais clara a Polícia Civil. Então vamos lá, hoje, como você vai numa unidade policial, qual é o procedimento? Você registra uma ocorrência, essa ocorrência vai da pessoa que registrou para o cartório, do cartório para o delegado, do delegado para o cartório, do cartório para o agente que vai investigar. Então muitas vezes, nesse ciclo, são 4 pessoas diferentes. Então a pessoa que começa o processo investigatório, ela vai lá, coleta as informações, verifica algumas testemunhas, talvez até um suspeito, traz de novo, para normalmente fazer algum tipo de depoimento, as oitivas que a gente chama, que às vezes é uma pessoa que nem está a par do caso que está sendo investigado, entende? Então você tem uma série de quebras dentro do processo, que a pessoa que registrou não é a que vai dar continuidade, às vezes não sabe de nada, a própria construção do processo investigatório, ela fica fragilizada. Então, no policial não é que ele vai fazer tudo. Se eu preciso de policiais, hoje nós não temos papiloscopistas de carreira na função. O Estado deve um concurso para essa categoria já há muito tempo. Nunca fez, na verdade, um concurso para essa categoria. Então hoje, se você tem uma legislação que permite isso... Não, ele já fez no governo do... Concurso para papiloscopista nunca. Não? Nunca. Então esses profissionais, policiais civis, oficial investigador de polícia, no cargo único, eles podem ser qualificados para exercer aquela função e capacitados a se tornarem bons naquilo que eles estão fazendo lá e executando de bom para a polícia, entende? E aí você vai ter ainda, principalmente, essas pessoas executando as funções no interior, que hoje tem carência de pessoal, porque não tem concurso para perito. Muitas vezes, e aí a gente tem na Polícia Civil hoje uma anomalia, onde a grande maioria das pessoas que trabalham no cartório não são escrivães, são agentes de polícia, ADOC. E ADOC, né, acho que é latim, né, Fábio? ADOC é para o ato. Na Polícia Civil hoje é ad eterno. Porque eles são lá delegados, na verdade, para essa função, e deveriam tão somente fazer aquilo para aquele ato portariado. E essa portaria não existe, está na escala. Esse aqui é escrivão ADOC, faz o serviço de escrivão durante todo o mês. Deixa eu colocar o Fábio aqui. Um dos pontos que eu estou percebendo, que talvez esse projeto vai encontrar maior, talvez, resistência por parte dos sindicatos, imagino eu, pensando o país, né? Porque isso ainda está em discussão lá no Congresso, você daqui a pouco vai detalhar para a gente. Mas os sindicatos, daqui a pouco não vai demorar muito algum colega teu do sindicato dizer assim, puxa, e como é que vai ficar a remuneração? Verdade. Eu posso correr o risco de me empenhar mais, de trabalhar nessa ideia de cargo único e vou trabalhar mais e ganhar a mesma coisa? E aí? Na verdade já tem, né? Essa discussão, como o também falou, vem desde da gestão anterior à nossa. Começou com o ITMI, depois veio o Tibério, teve essa discussão e as dúvidas continuam mesmo. Eu vou ter mais trabalho, eu vou ter mais responsabilidade, não vou ter retorno. Na verdade, a ideia nossa era da distribuição, sempre foi da distribuição de atribuições. Você fortalecer o cargo e você trazer eficiência para aquilo que você faz. O que a gente tem é uma desorganização, né? O que a gente preserva? Pela eficiência do serviço que nós prestamos, né, de segurança pública. O que nós não temos hoje, nós temos uma lei orgânica, como também falou, de 2004, né, baseado no Estatuto de Militar, que não reflete a nossa realidade hoje. Então nós temos atribuições que nós realizamos na prática, né, todos os dias nós realizamos essa atribuição, e hoje o inquérito policial é formado pela burocracia de ter uma única pessoa, né, que diz como que vai funcionar, e na prática não é assim. Na verdade, na prática, os atos são praticados por esses agentes, escrivães, peritos papiloscopistas, né? E eles são distribuídos, eles não são unificados. O que tem é uma burocracia do inquérito policial que a gente está tentando dizer que, ó, é dessa forma aqui, de 40, de 41, que é o nosso código, né? Ele não funciona.
Na prática não funciona. Como que funciona hoje nas delegacias? É como me chegou, tu chega lá, registra o BO e são divididos, os atos são praticados, são divididos. Não aqui que nós estamos defendendo que haja a extinção do coordenador, da pessoa que direciona o inquérito policial. Mas como acontece hoje é ineficiente. Na verdade, pelo que você está falando, na prática, sobretudo no interior, essa ideia de... Já funciona na prática, já, né? Já existe. Já existe. Só que com a fragilidade operacional. Você tem pessoas que fazem, mas que, teoricamente, pela lei não podem fazer, né? Mas fazem da mesma forma. E fazem porque a estrutura não permite, né, e não dá as condições de que você tenha o profissional que executa aquela função específica e esteja lá no local, né? E aí a gente tem o cuidado, e aí você falou, a resistência, mas foi passado para todos os sindicatos a nível de Brasil levarem as propostas às suas bases, aprovar em suas assembleias gerais, que são os órgãos máximos de definição do que querem ou do que não querem, e depois dessa etapa, a gente passar a discussão a nível nacional. E foi feito esse processo. Obviamente, quando a gente tem a troca de pessoas que estão à frente da gestão, quando a gente tem novas turmas entrando, a dúvida é normal. E eu acho que o esforço do sindicato, inclusive, passou no começo do ano, visitando as unidades, ano passado, não foi, Fábio? Exatamente. Passou visitando as unidades, esclarecendo quais eram as propostas e tal. A ideia é justamente fomentar a discussão. Nós não queremos fazer o convencimento somente, nós queremos que as pessoas conheçam, entendam não somente o nosso cenário, porque quando a gente está falando de uma estrutura de polícia civil constitucional, você está falando também de uma estrutura que, para ser aperfeiçoada, precisa ter algumas mudanças. Você sabe o que o Henrique pensa a respeito disso? Não cheguei a conversar, eu particularmente não cheguei a conversar, não sei se o Fábio conversou. O que o governo do Estado, não sei se você pode responder, Fábio, o que o governo do Estado ou o que a Confederação entende que seja adequado para que o governo do Estado possa ir se adiantando na tarefa no que se refere a esse projeto? Eu vou dar só continuidade com relação a salário, né? Que você fala, eu vou ter só mais responsabilidade. O que nós pretendemos é eficiência no serviço público. E aí, se nós continuamos fazendo a mesma coisa desde 1941 e nós temos os mesmos resultados, e a gente não pode trazer uma mudança que venha mudar a dinâmica, que na prática já funciona dessa vez, nós estamos buscando isso. É logicamente que a questão salarial vai ser uma consequência. Se eu tenho um servidor mais qualificado, eu tenho um servidor com mais atribuições, que desenvolve trabalho mais complexo, é uma lógica muito perceptível que vou ter a questão da valorização salarial. Agora a estratégia de vocês, pelo que eu estou vendo, primeiro, muda-se a forma, digamos assim, o organograma, e depois, com o tempo, discute-se a questão salarial. É isso que eu estou achando que os sindicatos vão ficar de orelha em pé. A ideia sempre, na verdade, a ideia é sempre de fortalecimento, né? A ideia de fortalecer as atribuições dos cargos, que hoje elas, como você falou, não tem uma espinha dorsal, não existe uma estrutura organizada de atribuições bem definida. Nós temos hoje a maioria de agentes que são agentes de polícia que estão em cartórios, que não é, na verdade, não é para estar, né, por falta de profissionais. Escrivães estão desenvolvendo trabalho de escrivão, na verdade já faz na prática, ou até mesmo desenvolve trabalho de delegados, que no interior só não assina, mas faz. Só não assina. Nós vamos fazer o intervalo, eu vou voltar com a pergunta do Leonardo também, e quero saber do Itamir, em relação à Confederação, como é que está a temperatura em relação a esse projeto de lei lá do Congresso Nacional. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.